Olá pessoal, na nossa aula passada nós colocamos todos os elementos do jogo, criamos um layout de início e fizemos o nosso passarinho voar. Hoje nós vamos criar a sensação de fazer com que o mesmo esteja voando em linha reta. Como assim? Vamos fazer o nosso chão e os nossos canos andarem no cenário. De que maneira? Então, no layout jogo, eu vou posicionar os meus canos numa mesma coordenada, como por exemplo 495 para x e 495 para x do cano de baixo, para ambos ficarem na mesma linha. E agora, em nosso jogo, na folha de eventos, nós vamos adicionar um evento de sistema que irá ser disparado a cada ciclo do jogo, every tick. O que nós vamos fazer a cada ciclo do jogo? Nós vamos fazer o nosso pipe bottom se movimentar na coordenada x. Onde nós vamos modificar a coordenada x do mesmo, 7x. Em que sentido? O nosso pipe bottom ponto x vai receber a coordenada dele, menos 5. Vamos fazer a mesma coisa para o topo. E para o chão. No caso, os dois. O chão 1 e o chão 2. Vamos testar e ver o que acontece. Olha lá. O nosso cenário está andando para a esquerda. Então, nós já conseguimos fazer com que o cenário se movimente. Agora, nós vamos ter que fazer com que, após os canos passarem pelo cenário, eles sejam recriados na nossa tela e o nosso chão volte para uma coordenada inicial. Antes disso, vamos colocar esse chão floor 2 um pouco mais para baixo, pois eu estava vendo o cano de baixo passando entre os dois chãos. Vou salvar o meu projeto. Agora, pessoal, vamos criar um outro evento para o nosso chão 1, onde nós vamos comparar o x. Quando a coordenada x for menor ou igual a menos 560, nós vamos fazer
o nosso chão 1 ir para a posição 0. Vamos fazer a mesma coisa para o floor 2. Quando for menor ou igual a 470, vamos fazer com que o floor 2, na coordenada x, vá para a posição 0. Vamos testar e ver o que acontece. Vamos ver se funcionou essa lógica. Reparem que agora o nosso chão está se movimentando, dando a sensação de continuidade. Então, nós conseguimos fazer com que o chão movimente e apareça que o pássaro está voando. No caso, ele já foi embora, né? Pronto. Conseguimos fazer o nosso chão movimentar. Agora, nós vamos fazer o nosso cano movimentar. Para isso, pessoal, vamos criar um evento de sistema que será disparado a cada 1,5 segundos. Caso vocês queiram que o jogo fique mais fácil ou mais difícil, basta modificar esse tempo. E aqui nós vamos fazer com que o sistema crie um objeto. Qual objeto? Ele vai criar na layer 0 o nosso cano de cima, pipe top, onde ele vai criar o cano na coordenada 400 para x, e na coordenada y nós vamos fazer com que seja randômico, então que a posição mude a cada momento que for criado o cano, que irá variar de 50 até menos 250. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer o sistema criar um objeto. Qual objeto? O cano de baixo na layer 0, também na coordenada 400 de x. Em y, nós vamos fazer com que o y receba a coordenada do cano pipe top ponto y mais 700. Pronto. Vamos testar o nosso jogo, pessoal, e ver o que acontece. Então, olha lá. A cada instante, os canos são criados em coordenadas diferentes da tela e existe esse espaço para o passarinho passar, para o nosso pássaro passar pelo meio. Vocês podem também modificar, em vez de colocar 700, colocar um valor maior ou menor para aumentar a dificuldade do jogo ou diminuir. Como, por exemplo, colocar um valor randômico para os 700. Com isso, nós já fizemos no nosso jogo o nosso pássaro voar, o cenário se movimentar. É interessante também, pessoal, vocês tirarem esses dois canos agora e deixar que o sistema crie os canos para vocês. Com isso, quando nós formos executar o jogo, reparem que, num primeiro momento, antigamente era criado dois canos no passar da tela. Agora é criado apenas um conjunto de canos. Eu acho que fica mais interessante assim. Agora vamos fazer com que o nosso pássaro morra. Como morra? Caso ele suma da tela ou colida com os canos, o jogo
volte para o início. Então vamos lá. Na nossa folha de eventos, vamos criar um evento onde, se o pássaro colidir com outro objeto, qual outro objeto? O cano de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o sistema vá para o layout início. Vou fazer a mesma coisa caso o pássaro colida com outro objeto. Qual outro objeto? O cano superior, pipe top. O sistema vá para o layout início. E também vou fazer um outro evento. Quando o pássaro estiver fora do layout, não estiver aparecendo na tela, também voltar para a tela de início. Vamos testar agora. Olha lá, voltou para a tela de início. Colidiu com o cano, voltou para a tela de início. Com isso, pessoal, o nosso jogo já está quase finalizado. Vamos apenas criar uma pontuação para o jogo. Porém, a nossa aula já se estendeu muito. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos finalizar o jogo fazendo com que seja contabilizado o nosso jogo, o jogador possua uma pontuação e ao perdermos, ao invés de ir para a tela de início, vá para uma tela de final de jogo que mostre a sua pontuação. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.